Gente, nós estamos aqui. Oi, tudo bem? Tá catando o vídeo, hein? Já colocamos a coxa para assar, tá ali assando. Nós vamos agora preparar o lanche. Vamos fazer agora o lanche. Vamos fazer um pão recheado. No caso não é um pão, né? Vamos fazer uma massa para 5 pães e recheado com goiabada e um outro com linguiça. Eu vou mostrar para vocês como é que tá. A gente tá fritando a linguiça. Com linguiça calabresa, olha. A Agatha ralou. Aí agora nós botamos ela para dar uma fritadinha. Ó. E ela vai fritar. Aqui eu não trouxe nada, mas em casa normalmente eu coloco pimentão e cebola. Como hoje eu já trouxe muita coisa, acabei esquecendo. Esqueci também o ovo, o Breno foi lá em casa buscar o ovo para fazer a massa. Então vai fritar para a gente poder rechear a massa. E o pão, como a gente tem que deixar a massa crescer, então a gente tem que fazer agora para ele poder desenvolver. Gente, então vamos lá fazer o pão. 750 ml de água. Vamos colocar o açúcar. 6 colheres de sopa. Seis colheres de sopa. Vou colocar o restinho da margarina que tem aqui. Tô derretida, gente. Já até deu uma derretida de tão calor que tá aqui, né? 1 colher. 2 colheres. Vou dar uma raspadinha aqui. 3 colheres de margarina. Ou você pode colocar óleo. 3 colheres de óleo. Caso vocês prefiram colocar o óleo, tá? 3 colheres de óleo. Vai fazer igual um ovo. Eu já falo, vai ver se as coisas. Um ovo. Apertou, Sozinha! A gente colocou a Tamar ali no andador e ela apertou. Ele faz barulho, aí ela apertou sozinha, que a gente tá radiante, né? E tá brincando ali sozinha. Tá brincando ali. Então colocamos aqui 750 ml de água, 3 colheres de margarina, um ovo, 6 colheres de açúcar. Vamos colocar agora 2 colheres de fermento, equivalente a 2 sachêzinhos de 10 gramas. Então aqui é 20 gramas de fermento biológico seco. Esse é o seco. Para pão, pizza. Eu sempre trago aqui porque a gente compra um pacote de 500 gramas. Porque compensa mais. Então eu trago aqui, é o que eu vou usar. E você vai mexendo, né, para poder agregar o açúcar, o fermento, para começar a ativar. E nós vamos colocar 1 colherzinha de chá. De chá não, essa é de café, essa é pequena. Não muito cheia. De novo. Sal. Ela tá rindo. Vamos colocar sal. Vamos dar mais uma mexida. E da outra vez eu trouxe 1,5 kg, e dessa vez também eu trouxe 1,5 kg de trigo. E da outra vez não usou o 1,5 kg tudo, usou acho que 1 kg de farinha de trigo.
E agora eu vou colocar aqui. Mas a quantidade de água também foi menos. Então por isso que não usou. Como agora a quantidade é maior, deve sobrar um pouquinho, menos de meio quilo de farinha de trigo, né? Agora nós vamos mexer. Terceira vez. Aqui, e aquele processo, tem que colocar a mão na massa. Há um tempo atrás eu fazia tudo, né? Eu fazia, preparava a massa e sovava. Mas aí Rosenildo depois passou a sovar a massa pra mim, porque eu tava até gestante da Tamar e eu ficava muito cansada. Aí ele foi... Não, foi antes da Tamar. Antes de eu engravidar da Tamar. Antes de eu engravidar da Tamar. E aí ele foi fazendo. Ah, deixa que eu solvo pra você. Aí agora então ele solve. Esse é o papel dele. Ele faz a parte... a parte bruta, né? De sovar. Então aí pede seu marido aí... para poder sovar para você, mas você pode sovar também, pode fazer tranquila. E é aquele negócio, quanto mais tempo você sovar, mais macia ela vai ficar. E precisa sovar de 10 a 15 minutos, sovando direto ali, para ela poder ativar o glúten, para ela poder ficar bem macia. Quando ele assar, ele fica bem fofinho, bem molezinho, tá bom? Então, Rosenildo vai vir para poder já sovar. Ele foi lavar a mão ali. E vai precisar colocar um pouco mais de trigo aqui. Pra gente poder fazer esse pão, tá? A farinha de trigo não tem assim uma quantidade certa, porque tem farinha que você coloca água, 750 ml de água. Tem farinha que você precisa estar colocando porque ela já é úmida. E tem farinha que é bastante seca, então você não precisa colocar muita farinha. Então eu sempre trago 1,5 kg de farinha de trigo, porque às vezes pode acontecer disso, de precisar de um pouco mais e não ter. Então, para não correr o risco de não ter, de faltar, então eu prefiro trazer, né, a quantidade que eu sei que vai sobrar, para poder a gente fazer. Olha aqui como é que ela tá, ó. Isso aqui vai entrar mais farinha. Mais farinha. Ele vai dar uma mexida aqui para soltar ela e vai começar a sovar.
massa como tá. Ela não tá dura, ela tá macia. Abre aí, Rosinildo, por favor. Rosinildo é marido, eu esqueço. Marido, abre aí, por favor. Olha, ela não tá grudando na mão. Ela não pode grudar e ela também não pode ficar uma massa dura. Ela tem que ficar uma massa maleável, senão o seu pão vai ficar duro igual um pau. Então, ó, tem que ficar macia. Tem que sovar bastante ela, tá lisinha. Olha a massa. Olha. Ela precisa ficar bem maciazinha. Gente, é sensacional. Sensacional como é que a massa fica. Agora nós vamos dividir, Rosinildo, meu marido vai dividir. Eu tenho que falar marido, gente, porque tem uma inscrita aí, porque esses dias ela me chamou a atenção. Ela falou assim, tem que ser mais romântico, né? Ela tá achando que a nossa vida aqui é um dorama, né? Tem que ser mais romântico, né? Não pode chamar Rosenildo, Rosenildo é seco, né? Eu falei, tá bom, vou chamar de marido, então, né, marido? Então, vamos dividir aqui a massa em 5 pedaços. E eu vou abrir, porque assim, o Rosenildo sova. Meu marido sova. Né? Meu marido sova e eu faço a finalização. Eu começo, ele faz a parte do meio e eu faço a finalização. Então, ele tá ali dividindo. Ele mexe com a mão. Né? Se vocês tiverem balança em casa, vocês podem também colocar na balança, ver o peso total da massa e fracionando ela, né? Colocar as porções que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer pães pequenos, também pode. Aqui vai sair 5 pães grandes. No tabuleiro grande que nós temos aqui. Se vocês quiserem fazer pãezinhos pequenos, vários, vocês também podem. Aí precisa, vocês verem um padrãozinho de tamanho, de peso aí para poder fazer. Sai mais certo pesando. Só que aqui a gente não pesa, a gente prefere fazer assim grande. E eles vão ser recheados. Vamos rechear, vai ser um recheio salgado e um recheio doce com goiabada e com linguiça calabresa. Nós ralamos a linguiça. E caso vocês queiram colocar, ali um pimentão, uma cebola, também pode. E fazer também um molho de cachorro quente, vocês também podem. Só que ele não pode ser líquido, ele tem que ser cremoso. Então, assim, é só a salsicha, corta a salsicha, só dá só uma meia fritada nela, a salsicha, coloca os temperos que vocês quiserem. E também coloca só o extrato de tomate ou molho de tomate. Não precisa acrescentar água, porque se acrescentar água ela vai ficar líquida. E a massa ela não pode receber umidade. Senão não vai ficar bom. Né? Ela vai ficar líquida, ela vai ficar a massa mole. Então, vocês não precisam deixar ela líquida. E fica muito gostoso também com recheio de cachorro quente. Eu faço também lá em casa. Com a linguiça eu não faço muito não, mas com a salsicha eu faço assim, com molhinho de cachorro quente, fica muito bom. Então eu vou abrir a massa e vou rechear, tá bom? É a 13ª vez.
Ele tá babando, tadinho. Ela desistiu, pegou o pé na mão, você foi falar? Meu pai foi falar do pé na mão, ela pegou. Meu pai foi falar pra ficar cuidando do botão, ela ficava apertando. Meu pai foi falar essas coisas. Agora aguenta. Sequência. Pô, vou continuar falando com ela, tá? Você não vai ser a mais nada mais, agora vai vir outra neném. Aí seu pai vai poder te bater e você não vai ser mais a mais nova. Aí eu falo, mas eu já apanho. Ela não apanha não. Deve ser só um sapinho só. Então, já tô... E ela não gostava não, tá? Eu gosto de brincar com a vovozinha. Tá banhando não. Tô sujo. Pronto, vai, começou. Olha lá, vou dar uma volta. Viu? Vai que levar na cadeira dela. Agora, depois já tiver na forma, lembrando, a forma ela já tá untada com óleo. Se você quiser untar com margarina, pode untar, mas eu sempre unto com óleo. Untada com óleo, você vai colocar um paninho, senão ela resseca. E vai deixar descansar até dobrar de volume, né? E quando dobrar de volume, nós voltamos aqui para mostrar pra vocês como está, para poder colocar no forno, para poder assar, tá bom? Vamos aguardar no mínimo 40 minutos para poder ela dobrar de volume. Se tiver muito quente, é 40 minutos, 50 minutos. Mas se tiver frio, vai demorar de 1 hora a 1h30. Gente, olha o pão, como está. Tem mais ou menos uns 40, 50 minutos. Olha o tamanho que ele tá, já cresceu bastante. Ó, a Agatha já deu até uma amassada aqui na hora de pegar ele. E agora nós vamos colocar no forno para poder assar o pão. E ele tá com cara de tá gostoso, né? Mas ele tá muito gostoso. Esses dois aqui é com a goiabada. E esses 3 aqui que eu cortei, né, para poder dar uma diferenciada, é com a linguiça. Aí vocês podem fazer, se vocês quiserem fazer recheado, faz com o recheio que vocês quiserem. E se vocês também quiserem fazer sem recheio, também vocês podem fazer a mesma massa
e sem colocar o recheio. Aqui o forno. E a gente vai tirar, acho que um pouco dessa brasa aqui, que senão ele pode queimar. A gente vai ver o que vai fazer, se vai colocar ele assim mesmo. Sei que tá muito quente ainda. Mas olha, o pão, ele cresceu, desenvolveu bastante. E o forno. Pessoal, o Rosenildo vai tirar agora o pão aqui do forno. Olha, mais uma vez deu uma leve tostadinha. Mas olha como ele tá. Ficou 1 hora. Mas olha como é que ficou bonito. Esse aqui é o de linguiça. E esses dois aqui é o de goiabada. Tá com um cheiro sensacional, tá muito cheiroso. E eu vou cortar eles, vou botar ali na mesa, vou cortar pra vocês darem uma olhadinha. Tô gravando. Ele passou do ponto, ele cresceu demais. Gente, olha aqui como ele está. Esse foi de goiabada. Olha que delícia. Ele tá super fofinho. Olha. Muito fofinho. Olha a goiabada derretendo. E esse aqui é o de... como é que é o nome? Calabresa, né? Linguiça calabresa. Olha, eu podia ter jogado um oréganozinho se tivesse aqui. Super fofinho, ele tá super quente. Ele é bom comer assim quentinho, principalmente de goiabada, que queima a língua, sai queimando a língua, que é uma delícia. Muito bom. Gente, tirei um pedacinho aqui, ó, do de goiabada. Vou comer aqui. As crianças estão brincando de Masterchef ali, dentro da casa. A Rosenildo e a Agatha tá ali, tá ajeitando a horta ali. E eu tô aqui, não tô me sentindo muito bem. Mas só pra poder finalizar aqui, ó, pãozinho. O goiabada tá pegando fogo. Acho que eu queimei uma língua agora. Mas tá muito gostoso. Ó. A pior parte ela faz. O Rosinho tá falando que a pior parte eu faço, que é de comer. Mas tá muito bom. Eu sempre faço lá em casa. Até às vezes quando não é final de semana, eu também faço, eu gosto de fazer. Tá muito bom. Ficou muito gostoso. E o sabor é diferente. Tá sentindo, Rosinha? O sabor é muito diferente quando assa no forno de casa e esse forno aqui, no forno a lenha. É muito diferente, muito gostoso. Gente, façam em casa. Vocês não gastam muito. Ainda foi 1 quilo só de farinha de trigo que a gente usou, porque sobrou meio quilo. Deu 5 pães. Vocês viram que não gasta muito.
Dá pra fazer sem o recheio. Vocês podem fazer também recheado. É muito bom. Esse é o de goiabada. A goiabada tá muito quente. A massa do pão já esfriou, mas a goiabada não. A goiabada demora de esfriar. Mas é muito bom. E faça essa receita que você vai querer fazer e nunca mais vai querer parar de fazer. Sempre você vai fazer. E agora eu vou pegar um pedacinho de calabresa. Agora esse aqui, ó, é o de calabresa. Se tivesse queijo aqui, ele ia ficar parecendo um joelho de queijo com presunto. Inclusive, essa massa, ela pode fazer joelho também de queijo com presunto. É muito bom. A gente tá querendo fazer lá em casa. Uns 2 tabuleiros grandes de queijo com presunto. Olha. Não tô apertando forte, ó. Vocês viram como tá fofinho. Sensacional, gente. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Gente, é muito bom. Sensacional. Façam, que vocês vão ver como é gostoso. Faça e chama alguém para ir na sua casa. E a pessoa pergunta, quem foi que fez? Nem vai acreditar que você que fez, porque é muito bom. Aí se vocês quiserem fritar a calabresa com cebola, pimentão, colocar outro tipo de tempero, fica à vontade. Mas eu, como sou enjoada, eu prefiro só a calabresa. E às vezes em casa eu coloco um pouquinho de cebola, que Radassa gosta de cebola. Então às vezes eu coloco, fatio uma cebola e coloco. Uma cebola não, um pedaço de cebola, né? Mas tá muito bom. Nem me dá vontade de parar de comer. Muito bom.